É hoje, sexta-feira, um dia muito especial, todo mundo já amanhece feliz, já amanhece com mais entusiasmo pra vida. Amanhã, inclusive, de aniversário do Raul, vai estar todo mundo aqui extremamente embriagado. E para uma pessoa em questão, o dia amanhece um pouco mais preocupado, né? E essa pessoa é o presidente dos Estados Unidos atual, Joe Biden. Joe Biden não tá bem, pessoal, não adianta. Ele trocou o nome do Zelensky pelo do Putin, olha que específico, da Kamala Harris, que é sua vice-presidente, pelo do Trump, É sabe? amigo ou inimigo? É amigo ou inimigo, literalmente, né? Falas muito esquisitas, né? A gente teve aí deflação nos Estados Unidos, o CPI norte-americano que saiu, né? O mercado esperava uma inflação de 0,1 e ele veio com menos 0,1. Então, para a maior parte dos brasileiros não conhece muito bem essa informação, mas existe deflação. É literalmente o contrário de inflação. É quando o preço médio de consumo ele cai. Então, olha que engraçado. E esse resultado do CPI impacta totalmente aí a taxa de juros norte-americana, né? Um possível corte que a gente pode ter. E assim, a taxa de juros também aqui do Brasil, porque a gente é totalmente influenciado por isso. Também temos a notícia de uma deflagração, né? Eu gosto dessa palavra, deflagração, de uma operação da Polícia Federal que busca investigar aí uma ABIN paralela, né? Uma agência brasileira de inteligência paralela que acontecia aí, disseminando algumas fake news também e investigando políticos que talvez não eram tão amigos do rei aí. Também temos aí nas principais notícias a TSMC de Taiwan, né, que alcança aí 1 trilhão em valor de mercado, essa empresa aí que produz semicondutores no país de Taiwan, né, que para o resto do mundo é Taiwan e para a China chama China. Né? E essas então são as suas principais notícias aqui, outras que a gente vai falar no Soco Matinal aí para você ouvinte que sempre está aqui com a gente, né? Esse que é o programa compiladinho para você começar o seu dia já sabendo tudo sobre macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, podendo sentar com as pessoas ao seu redor e parecer ainda mais inteligente do que você já é. Ao meu lado hoje, olha quem voltou. Fecha a câmera, por favor. Fecha a câmera, nosso Leonardo DiCaprio da Shopee. Douglas Ribeiro de volta ao programa, depois de um hiato aí. É porque é ano de eleição, né? Então eu tô igual aqueles políticos que saem comendo pastel nas feiras e tal. Mas eu voltei e a gente separou muitas notícias boas e como é um programa de tradição, hoje ficou pra mim a parte dos índices, mas ao longo da semana eu vou dividir essa parte também com o Matheus. Aí sim. E ele também, Matheus Malheiros, nosso consultor de investimentos. Pra cá, Matheus. Bom dia, pessoal. Sou o Matheus, consultor da UVP Capital. E é isso. Então vamos lá começar pelos índices. Lá nos Estados Unidos a gente teve o Dow Jones subindo 0,07%, S&P 500 futuro 0,04% e o Nasdaq futuro caindo 0,7%. Isso tem muito a parte ali da estabilidade também, pelos dados de inflação que a gente vai falar ao longo do programa. Na parte da Ásia e Pacífico, a gente teve a queda muito expressiva ali do Nikkei, caindo 2,45%. A gente também teve a Bolsa de Hong Kong subindo 2,59%. E também a parte da Coreia do Sul caindo 1,19%. Os mercados asiáticos eles estão fechando uma direção quase única. Muito por destaque ali para o Nikkei, porque interrompeu uma sequência de máximas após o avanço do iene. Na parte da Europa, a gente tem todos os índices subindo. Então, a que está mais subindo ali, a parte mais expressiva, é a parte ali da França, que é a bolsa deles subindo 0,51%. Eles operam em alta muito por conta dos dados de inflação dos Estados Unidos e também dos outros indicadores macroeconômicos. Então, isso também está puxando as bolsas asiáticas e europeias, e isso é legal, porque de certa forma isso é positivo não só para esses países, mas também aqui para a América Latina. Na parte da commodities, a gente tem os dois principais indicadores, o WTI subindo 1,5%, chegando a 83,49 dólares o barril, e o petróleo Brent subindo 0,83, chegando a 86,11 dólares o barril. Então o petróleo está em alta, muito também por conta da redução da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, e de certa forma os investidores estão se posicionando nesses ativos mais de valor também. Então isso é interessante até para as empresas exportadoras. E o nosso minério de ferro, nosso glorioso minério de ferro, ele está subindo 0,30%, chegando a 114 dólares. E encerra a semana de uma forma melhor, né, do que iniciou, porque estava muito um indicador bem caindo, então isso já traz uma expectativa positiva dos investidores, e é legal porque a Vale também utiliza o minério de ferro como o preço, né, internacional, então isso já demonstra que pode ter uma certa projeção dos resultados positivos. Maravilha.
Eu já venho do futuro aqui pra dizer pra vocês que esse programa vai durar uns 40 minutos, porque eu tenho 2 palestrinhas. É a primeira vez que eu juntei os 2 palestrinhas no mesmo, né, Lucas? Hoje vai ser... Os hits levaram 14 minutos ao invés de 14 segundos. Hoje é os 2 palestrinhas, hoje vai ser bom. E pra começar as notícias internacionais, né, a gente já começa... Eu queria abrir essas aspas do Biden, mas eu vou passar pro Matheus Malheiros falar a fala do Biden, porque o Matheus Malheiros, pra quem não sabe, é a única pessoa que eu já vi que comprou meias sociais marrons. Você sabe que quem compra meia social marrom é só idoso. Então, eu tenho sapato marrom, eu vou ter meia social marrom. É o que o idoso, alguma coisa contra? É o que o idoso falaria. Vai lá. Abre aspas. Não teria escolhido a vice-presidente Trump para ser vice-presidente se não achasse que ela não estava qualificada para ser presidente. O Biden não tá bem, não. O Biden não tá bem. Eu não teria escolhido a vice-presidente Trump. É isso É mesmo. interessante que isso foi na cúpula da OTAN, né? Da então, OTAN, Então cara. imagina, ele tava com os cascas de bala dele. E ainda ele de repente, chama... é como se ele tá falando, sei lá, do inimigo dele e ele tá na casa do amigo. Tipo, nada a ver. É amigo ou inimigo. É. E ele ainda chamou o Zelensky, né? Ele pra chamar o Zelensky pro palco, né? Pro púlpito lá pra poder falar, ele fala aí como é que... Putin. Putin. Pessoal, quer comentar mais alguma coisa sobre isso, Douglas? Não, é só um estado bem diferente, né, de um presidente da maior economia do global. Então isso, de certa forma, traz uma incerteza, né? Mas aqueles apoiadores do Trump também veem isso como algo positivo, porque de certa forma é uma vantagem competitiva, né? E em detalhe, o Trump o Biden é só 3 anos mais velho do que o Trump. Então é bem interessante essa parte, né? Acho que essa questão mesmo da vida do Trump também, questão de personalidade, se demonstra muito nessas questões mais decisivas. Tanto de... a hora que ele precisa mostrar, realmente ele tá mais apto na fala, enfim, essas questões. Indo para outra notícia não internacional, olha, eu confundindo os quadros. Notícia internacional é a deflação nos Estados Unidos. Matheus, fala um pouco sobre isso pra gente. Exatamente. Nos Estados Unidos, a gente teve a divulgação do CPI, que é o principal índice de inflação de lá. A gente pode falar que ele é análogo ao nosso IPCA. E enquanto o mercado esperava uma alta de 0,1% dos preços, na realidade teve uma redução de 0,1%. Então, isso sinaliza, aí, de certa forma, que o Fed está conseguindo segurar a economia e controlar aí a inflação, o que já faz o mercado começar a precificar um pouquinho mais corte de juros ainda nesse ano, né? Então, como consequência disso, a gente tem taxas de títulos públicos norte-americanos caindo e o dólar também. Por quê? Se o Fed decide abaixar a remuneração dos investidores, o dólar fica menos atrativo frente a outras moedas. Então, a gente tem a Lisa Cook, que é uma das diretoras do Fed, que ela disse que espera que a economia dos Estados Unidos passe por um pouso suave, que é o quê? Vai conseguir retornar para a meta de 2% de inflação sem subir muito o desemprego na economia. Assim esperamos, né? A corte de taxa de juros nos Estados Unidos viria em bom grado aí pra gente conseguir, talvez, abaixar também a nossa taxa de juros aqui, né, Matheus? Exatamente. Indo para as notícias nacionais, a gente tem essa deflagração da operação da Polícia Federal ali, buscando entender um pouco mais, investigar essa ABIN paralela que estava rolando aí em Brasília. Exatamente. Lá em Brasília foi deflagrada a 4ª fase da Operação Última Milha, que vai investigar atos de espionagem da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Então, essa agência estava monitorando autoridades e produzindo fake news com os sistemas da ABIN. Dentre os alvos, a gente teve aí membros dos 3 poderes, né, e jornalistas. E várias pessoas acabaram sendo presas aí nesse processo. Então, esse pessoal foi suspeito de participar da criação de perfis falsos e disseminação de desinformação. E dentre as conversas que foram interceptadas, tem uma aqui que foi incrível, né? Ameaças contra autoridades e discussões sobre um decreto golpista. Eu vou abrir uma aspa aqui, né? De uma conversa que foi interceptada. Nosso PR imbrochável já assinou a porra do decreto? Fecha aspas. Eu vou um conselho aí para os nossos queridos deputados, principalmente aqueles que normalmente vão se envolver aí em alguma corrupção, alguma coisa específica que não seja muito favorável à lei. Cuidado com o que você fala, porque isso vai acabar virando público. Porque senão você vem pro soco matinal, entendeu? E agora outra notícia que a gente tem mais algum comentário sobre isso, Matheus? Bom, a gente teve que foi alterada toda a parte da gestão da ABIN, da diretoria, só que ela ainda continua sob suspeitas aí de estar obstruindo investigações. Feito. Então, tendo mais informações sobre isso, né? Conforme essa investigação, essa operação ir para frente, a gente vem trazendo notícias aqui no seu Soco Matinal.
A outra notícia que a gente tem é isso, aumento de impostos, né? O IVA, a alíquota base do IVA pode aumentar também nessa reforma tributária, né? Pode aumentar ali para 26,5. Na verdade, é uma trava ali que eles estão tentando, de certa forma, estudar. Porque a gente tem a parte da contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS, e também o imposto sobre bens e serviços. Contribuição e imposto, na contabilidade, tem uma diferença nessa parte. Então, a gente fica muito ali pela questão do PIS e do COFINS, ali, parte de contribuição. Mas o interessante dessa reforma é que eles querem unificar os impostos, então, parte ali das esferas tanto federais, municipais, também estaduais. Mas uma reforma estrutural não vai ser tão, de certa forma, produzida nessa votação. Porque parte muito ali do consumo. Então, a gente já tem alguns programas do Soco Matinal que a gente fala sobre isso. Vai unificar, de certa forma, vai melhorar a parte ali dos cálculos, vai simplificar o cálculo, porque a gente tem uma certa dificuldade para encontrar o imposto correto. Muitos empresários pagam impostos errados. Então, a gente tem muita empresa também que de certa forma, traz uma certa assertividade nesses cálculos. Mas a parte da reforma mesmo estrutural, que é a gente trazer o IVA clássico, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Então, o que eu agreguei realmente eu vou pagar em relação a isso, não vai ser possível. Então, é só pelo consumo. E 26,5 já é um dos maiores, se a gente comparar com outras nações. Então, nessa corrida, o Brasil está ganhando de certa vantagem. Aqui não leva desaforo para casa, aqui é Brasil, aqui é o maior imposto mesmo. Então... de maneira bem simples, então, hoje a gente tem 5 grandes impostos, né? Que é o PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, que é o municipal. Isso. Né? Esses PIS, 5 COFINS e IPI, só abrindo aqui as aspas, são impostos de competência da União, e o ICMS e ISS são respectivamente estadual e municipal. Perfeito. Então esses 5 impostos hoje, como cada um tem uma legislação específica e as particularidades de cada um, viram um arcabouço tributário absurdo, né? E aí a gente nunca consegue chegar a um ponto do quanto realmente a gente paga no final das contas, porque você precisa de uma conta mais complexa. E aí a reforma tributária está buscando justamente unir esses 5 impostos em um único imposto chamado IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que vai ser repartido em CBS e IBS. O CBS sendo da União e o IBS dos estados e municípios repartindo entre eles. Então simplificaria e uniria tudo em um único imposto que teria que vai ter ali possivelmente, né, um valor final. E esse valor final vai servir para a gente olhar de frente o monstro que é o imposto que a gente paga. E isso é um assunto também, o Marcos Lisboa, que é um economista ali do presidente do INSPER, ele também é um economista bem clássico em relação ao estudo de empresa de Brasil também. Ele é a favor do IVA, só que o IVA clássico, né? Aquele, por exemplo, eu comprei uma matéria-prima por R$10 e agreguei R$2, então eu vendi ela por R$12. Esses R$2 que eu agreguei realmente vai vir a alíquota. É muito mais fácil você calcular desse jeito. Só que dessa forma, pegando, por exemplo, ICMS, que é o Imposto sobre Consumo de Mercadorias e Serviços, comercialização, na verdade, a pessoa que está comprando, que no caso está consumindo, que já vem embutido no preço. Então, essa não é uma reforma estrutural para mudar de fato as questões do Brasil em termos de passivo trabalhista, passivo tributário, que de certa forma isso também vai para outras escalas. Isso é bem ruim. Então, é só a unificação, calcular mais rápido, só que a tributação, de certa forma, não vai melhorar. O sistema... A parte de renda mesmo, as pessoas mais que têm uma renda mais sensível a esse aumento dos preços dos consumos, dos produtos, ainda vai continuar do jeito que está. Não vai ter essa parte da renda. Porque o imposto sobre o consumo, que é o que a gente tem hoje no Brasil, ele é predatório com quem tem baixa renda. Porque, olha que engraçado, como é no produto final, lá na ponta, né, o imposto ali, além de ter todo na cadeia inteira, e aí que fica um absurdo, né, porque você vem tributando em cada parte da confecção do produto, e no produto final você tem o imposto ali também. Como você tem imposto sobre o consumo, o preço do arroz, ele chega ali, sei lá, 40% de imposto, mais ou menos, vamos chutar, fica nessa média ali, né, cada alimento tem um imposto, e aí vira o caos que a gente tem. Uma pessoa que ganha um salário mínimo paga 40% do imposto sobre o arroz, da mesma forma que uma pessoa que ganha, sei lá, 40 salários mínimos vai pagar 40% de imposto no mesmo arroz. Então, se como a tributação não é tão forte na renda da pessoa, e sim no consumo, você faz com que todo mundo pague igual, prejudicando principalmente a pessoa que tem uma renda mais baixa. Então, o imposto sobre o consumo ele é um pouco ruim nesse sentido, né? Não faz tanto sentido. Indo agora
para as notícias, antes de entrar no quadro das notícias não tão irrelevantes, a gente vem aqui ler os comentários do vídeo anterior, né? E o comentário, eu trago 2 comentários aqui, que é do Druidavete e do New Underline Costa. Eu gosto de pegar o arroba porque tem cada arroba aqui, né? O Druida disse: eu sempre fui um nerd com informação aleatória da sala quando estava na escola, então eu apoio o momento dica aleatória do Matheus. Aí, Matheus. E o Nil falou: e não é que leram meu comentário? Sorriso, 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 ponto. Por favor, não entendam mal. Adoro o programa, mas deixa o Matheus explicar a lente gravitacional. Então, se o povo pede, diga ao povo que fico. Vá, Matheus. Então, o que é lente lá. gravitacional? O que é uma lente gravitacional? Quando a gente tem um objeto muito massivo, né, uma estrela, por exemplo, ela acaba distorcendo o espaço-tempo. E isso faz com que a própria luz que seja emitida por um objeto seja desviada aí por essa distorção. Então, imagina, tem um observador, tem um objeto aqui emitindo luz e tem um objeto muito massivo no meio. A luz desse objeto acaba sendo curvada. Então, por exemplo, tem estrelas que a gente enxerga que a gente nem conseguiria enxergar se não fosse esse efeito, né, por causa do Sol. Por isso que às vezes, eu vou entrar nessa também, já que você tá puxando lente gravitacional, por isso que às vezes você tem uma informação de que, sei lá, o Hubble ou o James Webb, que é os nossos telescópios principais, encontraram alguma coisa muito longe lá, uma galáxia muito distante, uma informação que a gente não tinha antes como humanidade. Quando passa uma massa muito grande, que uma galáxia, uma coisa muito massiva, a gente consegue ver lá do outro lado, porque a massa puxa a luz. E depois a gente prevê que a gente vai ter uma outra massa passando daqui a alguns anos. Então, por isso que as notícias de astronomia geralmente vêm assim: olha, a gente viu isso e a gente só vai ver novamente daqui, sei lá, 32 anos. Por quê? Porque é quando vai ter uma nova lente gravitacional. Faz sentido, Matheus? Um negócio muito doido também. Não é necessariamente sobre esse efeito, mas foi com a foto do Sagitários A que conseguiram fazer. Sagitários é o buraco negro que fica no centro da nossa galáxia. Na realidade, a gente não conseguiu fotografar o buraco negro em si, porque ele absorve toda a luz, né? A luz não consegue escapar. A gente conseguiu visualizar os efeitos que ele produz no que estava ao redor dele. O funil. Exato, teve o disco de acreção, que é aquela matéria superaquecida que fica em volta emitindo radiação, e a lente gravitacional. Cara, eu tenho muito orgulho de você, Matheus. Obrigado. Na moral. A gente não elogia amigo, porque senão fica estranho, mas isso aí eu tenho muito orgulho de você. Qual que é o seu comentário, mano? Bom, o meu vai ficar pro Felipe Duarte, que ele falou que aqui, né, a gente tem o rap tem o Mano Brown, e aqui na UVP a gente tem o Mano El. Então... o Felipe Duarte de novo. Muito bom, Felipe. O Felipe Duarte é o seu Meu cliente. cliente. Um Todo abraço dia. novo pra você. Felipe, e aí? Todo dia. Boa, Felipe. Aqui a gente tem muita coisa. A gente tem o Jacan, a gente tem no podcast a gente fala sobre isso. A gente tem aqui o DiCaprio, então o pessoal fica brincando. DiCaprio, tem o gaúcho da Shopee. Tem. Só artista aqui mesmo, né? É só artista cuidando do seu patrimônio. É seu cliente, como sempre. E eu vou ler agora o comentário do @MaxSama1000. Salve, equipe pugilista matinal. Gostaria que os senhores gastassem menos tempo respondendo comentários desnecessários, ao passo que os índices sempre passam na correria. Todavia, programa top. Bota o Marx do Giro Semanal pra responder esses caras. Acho que a gente passou um tempinho bom respondendo comentários, mas eles não são desnecessários. Quero aproveitar só mandar um abraço também pro Felipe, pro Rafael e pro William que estão assistindo esse programa, meus clientes. Mas você puxa saco dos clientes Que tá errado? Tá certinho, continua. Vamos lá, então, seguindo o programa aí, para as notícias não tão irrelevantes, né? A gente tem aí o Ministério Público solicitando extradição do Gutierrez, nosso ex-CEO da Americanas, que é responsável por uma das maiores fraudes que a gente teve aí no mercado financeiro, né? E aí pedindo de volta o Ministério Público falando: traz pra cá o nosso guri. Exatamente, notícia curta até, né? Ele foi processado aí, só que ele fugiu pra Espanha, porque ele tem cidadania espanhola. Então, ele tá lá e acabou escapando, de certa forma, dos crimes aí que ele cometeu no Brasil. Então, o Ministério Público solicitou a extradição, então, para ele voltar da Espanha pro Brasil. Só que agora depende da Espanha aceitar esse pedido. Justo. A outra notícia não tão irrelevante, a gente tem aí a TSMC, que é a empresa de Taiwan, que fabrica microchips, né, que são utilizados pelo mundo inteiro. Acho que é uma das maiores forças ali que a gente tem em Taiwan, naquela ilha. Ela alcança o valor de mercado de 1 trilhão de reais, de dólares, né, $1 trilhão. Ou seja, uma das poucas empresas no mundo que se torna uma empresa de valor de mercado trilionário. E aí,
que a gente pode falar sobre isso, Douglas? A gente pode falar que ela tá em Taiwan, né? A gente tem ali os conflitos geopolíticos daquela ilha ali bem interessante. Historicamente, a China sempre fala que pertence a eles, né? Mas hoje a gente tem uma nova ideologia também, mais vinculada ali pro Ocidente. Mas o legal é que essa empresa ela é fabricante, então ela é fornecedora da NVIDIA e da Apple. Então, de certa forma, essas empresas dependem de insumos. E também essa empresa depende de insumo dessa empresa de Taiwan. E também essa empresa, também, de certa forma, ela impacta também as empresas do ramo automobilístico, né? Então, quando faltou ali chip, semicondutor, também ela era responsável por fornecer esses insumos. Então, é só mais uma novidade mesmo. Porque 1 trilhão parece que está sendo muito fácil, né? O mercado americano está basicamente muito líquido. Então, muitas empresas, acho que até a Microsoft também, a Amazon já chegou a esse NVIDIA, né? NVIDIA também, a essa marca. Então é bem interessante essa empresa de uma geografia diferente, não só dos Estados Unidos, de Taiwan, chegando nesse valor. Tem um ponto da TSMC também que ela tem mais ou menos metade aí de participação no mercado global da produção de semicondutores. Então, se a empresa deixar de existir, por exemplo, de um dia para o outro, vai ter uma crise gigantesca, porque metade de todos os semicondutores que tem no mundo, né, esses chips aí que são usados em aparelhos eletrônicos, vão deixar de existir. Então, por isso que é muito estratégico até ali para Taiwan, e a China acaba visando tanto essa ilha. Então, você já sabe, China, se você vai realmente invadir Taiwan aí, deixa nos comentários aqui, mas segura um pouquinho, cara. Você pode acabar aí com vários semicondutores. Tem um ativo muito valioso naquela ilha. Pro mundo inteiro. Né? Então, antes de encerrar nosso programa, né, a gente está trazendo aqui sempre uma explicação bem simples de algum conceito que, para quem é da UVP Escola, já sabe tudo, né? Porque na UVP Escola você aprende ali do básico até o avançado em 8 semanas como você se tornar um investidor e entender tudo sobre o mercado financeiro. Mas para quem está acompanhando aqui no início e ainda não sabe alguns termos que a gente vai falando, a gente vai explicar uma coisinha por dia para que você, cada dia, comece a pegar mais e mais esses conceitos que parecem abstratos, mas são muito importantes para você entender a economia e a geopolítica como um todo, né? Então hoje eu vou pegar de surpresa o Douglas. Douglas, explica de maneira bem simples e o mais simples possível. Pensa que você está explicando para uma pessoa que está entrando agora a pegar conceitos no mercado financeiro. Hoje a gente falou do CPI, né? Que é o CPI norte-americano, CPI. O que é o CPI? O que é o CPI de maneira bem simples mesmo? Bom, o CPI, ele tem muita semelhança ali do IPCA, né? Basicamente, é um estudo ali para você ver qual é o impacto nos produtos de consumo. Então, basicamente, seria a inflação americana, oficial. Então, você pega ali essa parte e é interessante porque você consegue já ver se ele está tendo deflação, quer dizer que o Banco Central, ele pode, de certa forma, o Fed deles, que é o Banco Central americano, pode estar reduzindo as taxas e isso impulsionando a renda variável, né? Porque, maravilha. Então, deixando mais básico ainda, né? O CPI é a mesma coisa que o IPCA no Brasil. CPI nos Estados Unidos, o IPCA aqui no Brasil. E o que esses dois nomezinhos aqui querem dizer? É a inflação. Ou seja, é um índice médio de produtos que são consumidos. Então, em resumo, se o seu tomate ficou mais caro ou mais barato, você soma todos os tomates, todas as principais bens ali de consumo que a gente tem, e a gente tem uma taxa de se subiu ou se caiu. E o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma deflação. Ou seja, a variação dos preços. Isso, a variação dos preços abaixaram 0,1% nos Estados Unidos, e aí aconteceu uma deflação. Então, quando fala quanto que está a inflação cresce, é o IPCA, e nos Estados Unidos é o CPI, CPI. Então, isso é uma explicação, você aí que está aprendendo cada dia aqui com a gente no Soco Matinal. E quero agradecer principalmente aí todo mundo que sempre está aqui com a gente aprendendo. E o recado final hoje vai para o Matheus. Matheus, qual que é o recado final hoje para ir nessa sexta-feira? Bom, hoje é sexta-feira, né? Dia bom, então aí para você que vai ter um intercurso, né, e ela começar a pedir algumas ofensas, você pode falar, vai, toma aí no bumbum. Ou se for um homem, você pode falar, seu calvo. Então, ofensas, isso é bom, ofensas. Se você é meio tímido na hora e você precisa pegar alguma ofensa ali, tem bobaiona, tem bocó, desempregada, fedida, pode chamar assim, ô seu fedido, ô seu calvo. Corta. Enfim, faça a lista aí, ó, prepare tudo que a gente falou aí, já fique preparado na hora. Então você tem seu ofensas calvo claras. E desempregado. Calvo e desempregado.